né? Mas em Belo Horizonte, né, quando eu era mais novo, eu frequentava, né, a Associação Espírita Célia Xavier, né, que é lá no bairro Prado, né, fiz uma cidade lá, fomos tudo lá, depois crescemos, aí começa a ter menino, aí dá uma parada, aí aqui em Nova Lima, já há algum tempo a gente voltou a frequentar e a trabalhar, né, aí tem duas casas aqui que a gente frequenta mais, que é o André Luiz, a Associação Espírita André Luiz e a Casa Girassol, Fraternidade, né. Agora está tudo parado, né, então as atividades estão mais online mesmo, e vamos levando, né. Sou médico homeopata, né? Então trabalho aqui em Nova Lima, na prefeitura. E, e até o que eu trouxe hoje vem muito de muita coisa que eu construo até na própria consulta, né? Buscando passar, né? O que me trouxe hoje, falar diante das adversidades, né? O que me levou a falar desse jeito, tentar uma coisa mais prática, né? Porque a gente vai às vezes na palestra, escuta, acha lindo, né? O jeito como é. Perdoar o irmão, isso, compreender. E aí? Mas tudo bem, como é que eu faço isso, né, na prática? Como é que eu realmente falo com o meu coração? Eu falo, "Ô, para de ficar com raiva, isso, né? Como é que eu falo na prática? Nossa, a pessoa, eu não consigo ficar perto dela, como é que eu vou conviver, né? Como é que eu falo isso na prática? Então é nesse sentido que eu tentei organizar algum material nisso. Eu peguei emprestado, na maioria, em todas as citações hoje, porque eu estava estudando uma filosofia que chama estoicismo, né? E o estoicismo ele acontece mais ou menos do século I até o século III, é a grande, é, 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 enfim, a época dele, né? Mas vocês vão ver que ele é extremamente atual, né? Você cai como uma luva nos dias atuais, parece que está falando para hoje. E os grandes expoentes do estoicismo são Sêneca, são pessoas conhecidas, né, da filosofia, que conhece, Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio, que era o imperador filósofo, o último grande imperador virtuoso, né, de Roma. Depois foi só baladeira abaixo. E o que é legal, o Sêneca, né, existem relatos e existem registros, né, que o Sêneca trocava cartas com Paulo de Tarso. Então tem uma similitude muito grande, né, com a trajetória de Paulo, a filosofia estoica, né, de modo geral. E também tem um fundamento muito grande com os essênios, né? A gente conhece que era uma das seitas do judaísmo, né, que eram bem próximas do cristianismo primitivo e que vocês vão ver, realmente fala muito dessa coisa mais simples e vai lembrar muito daqueles primeiros cristãos lá. Então, apesar das fontes não serem espíritas em si, vocês vão ver que tem muita similaridade. Aí eu vou trazendo, né, à medida que a gente vai falando, né, eu vou lembrando das passagens aí do muito que Emmanuel fala no Pensamento e Vida, em outras obras, o Consolador. Ele fala bastante coisa nesse sentido. Eu trouxe mais as falas do estoicismo porque eu achei muito mais direto e prático, né? Pensando sempre no cunho prático de hoje, né? Tentando mostrar o que eu faço, então, né? Qual que é o passo a passo para diante de uma adversidade? Puxar o meu tapete, e aí, o que eu faço? A vida me deu um tapa na orelha, como é que eu vou reagir? O que eu faço? Né? Eu sei que é para passageiro, vai, mas e aí? Como é que eu faço para não sentir isso que eu estou sentindo? Como é que eu faço para exercitar essa passagem, né? Então, esse é o principal objetivo que me moveu, né? Então, o que a gente faz, né? Eu gosto muito de brincar, né? O que a gente faz quando surge, então, aquela famosa pedra no meio do caminho, né? No meio do caminho tem a pedra, né? E vai aparecer, né? Não tem dúvida. Aquela ideia que a gente foi criado, de que a gente tem que trabalhar, lutar para chegar no final e ter uma vida sem problemas, uma vida sem preocupações, isso é ilusão, gente, né? Isso não existe. Isso é propaganda de previdência privada. Não sei se alguém trabalha com previdência privada, mas é o marketing, né? É propaganda, não existe, né? A gente sempre vai acontecer, sempre vai haver problemas, né? Sempre vamos enfrentar situações complicadas na vida. Isso não é pessimismo, é simplesmente que as coisas acontecem. E a gente vai ver mais para frente que essas coisas não estão no nosso controle. Então vão acontecer, quer a gente queira, quer não. E o segredo é como é que eu passo por isso, como é que eu encaro essas pedras. E a gente vai ver
eu espero, né, que hoje consiga passar essa ideia, que o problema, né, o problema não é o problema em si, não é a pedra, é como nós reagimos a isso. É isso onde eu quero chegar. Tá? O que a gente faz, então, quando aparece esse problema na nossa vida, na nossa frente, na nossa caminhada? Né? E hoje a gente está, né, lidando com um problema gigante, né, que é a pandemia, que mudou toda a estrutura, e a gente pode falar mais disso também, se quiserem, mais especificamente. Mas como puxou o tapete de todo mundo, né? Era tudo de um jeito, aí de repente tudo mudou e não é mais do jeito que ia ser. Como lidar com isso? A gente tem que lutar, a gente não pode aceitar isso, que absurdo, isso não pode ser assim, a gente tem que evitar, fingir que não está acontecendo, a gente tem que destruir de qualquer maneira isso que está nos aparecendo. Que eu já falei. Então, eu vou tentar fazer um passo a passo, tá? Eu vou tentar ser mais breve para a gente poder conversar depois, eu ouvir as dúvidas, trocar ideia e aprofundar eventualmente algum detalhe. Então, vou fazer em 3 passos, mais ou menos, diante das adversidades que eu faço. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é aceitar. Primeira coisa, não tem sombra de dúvida que é aceitar, é compreender que o negócio existe. O problema está ali. É importantíssimo a gente entender que aceitar é diferente de se conformar. Né? Eu aceito, mas agora eu vou reagir. O que eu vou fazer com isso? Tá? O problema é que a maioria das vezes a gente se nega, a gente não aceita a questão. A gente segue em frente. Peraí, só um pouquinho. Ô, filhinha, só um pouquinho que eu estou falando aqui. A gente já vai assistir daqui a pouquinho, tá bom? Depois que acabar? Quer dar um beijo pro pessoal aqui? Não? Então fecha a porta do papai, por favor. É as coisas do home office, né? Eu avisei lá para segurar o povo, mas não tem jeito. Desculpa aí a interrupção. Já a segunda hoje. Então, o primeiro passo é aceitar, né? Compreender que realmente existe. Aí, o exemplo maior que a gente tem hoje é a pandemia. Adianta falar que não tem? Adianta falar que, não, existe, gente. É um problema e pode ser grave, pode não ser, mas existe, né? Perdi o emprego, não adianta falar, e se eu não tivesse feito aquilo, o que ia acontecer? Eu não devia. Não adianta ficar pensando, já aconteceu. Então, aceitar a situação. Perdi o ente querido, já perdeu. Não adianta ficar. É lógico que tem toda a fase do luto, enfim. Mas é importante ter em mente, aceitar que a coisa aconteceu. Não adianta eu imaginar e criar ilusões de que é diferente, que não é assim. Agora, é muito importante isso, não é se conformar. Então tá, então não tem nada para fazer. Então tá tudo ruim mesmo e eu não vou fazer nada. Não, né? Eu tenho que aceitar porque é algo que acontece que não está no meu controle. Né? No estoicismo tem uma coisa que chama dicotomia do controle. O mundo é dividido em coisas que eu posso controlar e coisas que eu não posso controlar. Hoje fala-se até em uma tricotomia, ou seja, tem coisas que eu não controlo, coisas que eu controlo e coisas que eu controlo parcialmente. Qual que é o exemplo das coisas que a gente controla parcialmente? Nossa saúde. Né? Eu posso buscar uma vida saudável, evitar os vícios, procurar fazer atividades físicas, alimentação balanceada, beleza. Mas eu posso infartar do mesmo jeito. Eu posso ter um derrame do mesmo jeito. Tá? Existem outras influências, outros fatores que podem me levar até isso, inclusive espirituais, né? Inclusive questões de resgates, enfim, que podem acontecer. Então, mas isso não quer dizer, isso não invalida eu buscar uma vida mais equilibrada, tá? Porque aí as pessoas vão falar, então já que não tem jeito, eu vou levar a vida no oba-oba. Não, porque você vai agravar a sua situação, não é isso? A gente aprende isso, né? Na causa e efeito e no suicídio indireto. A questão principal dessa questão do controle é que eu tenho que buscar, né, então, levar a vida da melhor forma possível para que eu tenha uma qualidade de vida adequada. Isso não quer dizer que eu não vá ter um problema de saúde, claro que é isso que eu falei. Mas alguma coisa eu controlo nessa saúde. Eu consigo evitar, às vezes, uma piora, mas se algo for acontecer, vai. De modo geral, para ficar bem simples assim, e a gente conseguir notar isso no dia. O que eu quero, né, gente, que a gente saia daqui
identificando isso que eu falo tudo no dia a dia, não é pretensão, mas que são coisas realmente do dia a dia. O que eu controlo e o que eu não controlo? Basicamente, é mais fácil falar do que a gente não controla, que é basicamente tudo que está à nossa volta. Tá? As pessoas, né, têm procurado hoje, a pandemia, como é que vai ser? Qual que é o principal fator de estresse e de ansiedade? Eu não sei como é que vai ser daqui a uma semana, daqui a um mês, como é que vai estar, se vai estar tudo aberto, se vai estar tudo fechado. Não sei como é que vai estar. Só que a gente nunca soube. Antes da pandemia, a gente nunca soube como é que seria o mês que vem. Né? É uma ilusão essa que a gente tem, que eu vou fazer isso e vou conquistar aquilo. Vou fazer. É ilusão. Claro que eu posso fazer, eu posso me programar. Posso fazer por onde? Mas se isso vai acontecer ou não, ninguém tem certeza. Tá? É ilusão achar que a gente comanda e controla isso. Né? Então nunca tivemos a certeza. Eu posso sair na rua ali agora, cair um piano na minha cabeça, igual nos desenhos animados, e morrer. Né? A gente não sabe quando isso vai acontecer. Né? Aí depois eu vou falar disso de novo, da questão da morte, né? Que a gente não sabe quando vai vir. Né? Então, não controlar isso, né? E aí eu não controlo a opinião dos outros, eu não controlo o comportamento dos outros, principalmente em família. Né? Eu escuto muito, mas meu filho, eu fiz tudo, e aí o filho, sim, o filho virou adulto e fez as escolhas dele. Isso não está no nosso controle. Pessoas que querem que as pessoas sejam como elas acham que são, que é muito comum, sofrem demais. Né? Então, essa questão é muito importante a gente ter em mente. Governo a gente não controla, decisões, patrão, colega de trabalho. Não tem. Por mais que eu faça o meu melhor, por mais que eu busque fazer as coisas mais bem feitas, as pessoas que estão ao meu lado podem não gostar. Nada garante que eles vão gostar. Porque o gostar ou não depende muito mais deles do que o meu trabalho em si. Tá? E isso não quer dizer que eu não deva fazer o meu melhor. Entendeu como é que a gente às vezes joga? Então não adianta fazer nada, que a pessoa vai depender de si, mas eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu tenho que compreender que é a minha parte. Se o outro vai aceitar, gostar ou não, é problema dele. Né? Aquela coisa que a gente já fala do perdão. Eu peço perdão para o outro. Eu vi que eu errei, eu vou lá e peço perdão. Se o outro vai perdoar ou não, já não é problema meu. É problema do outro. Tá? É questão dele. Então, porque isso está muito embrenhado na nossa vida, nossa maneira de viver, né? Esse controle. Eu achar que tudo vai ser do jeito que eu estou planejando, inclusive as pessoas. Não vai ser assim. Né? Então, coisas podem acontecer que nos assustam. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar, compreender que isso aconteceu. Eu fiz tudo certinho, fui despedido. Fui. Não adianta revoltar. A revolta não vai me levar a lugar nenhum. Não podia ter sido despedido. Tá bom, mas já foi. Né? E isso não quer dizer que eu não tenha que tomar atitude agora. Então, primeiro aceito, e aí eu vou reagir. Né? Como eu vou reagir? Né? Essa é a questão. Vou só umas frases aqui, né? Que daí do estoicismo, só para tentar marcar. Né? Você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará sua força. Isso é bem falado no Pensamento em Vida de Emmanuel. Né? É dentro de nós que está essa força. A única coisa que nós controlamos, sim, é a nossa mente. Né? O que o Emmanuel fala? Através do leme da vontade. Né? A mente é a força geradora de impulso e a nossa vontade é o leme que direciona para onde eu vou colocar essa força. Tá? Agora, as coisas que estão fora da gente não estão no nosso controle. Nem nunca estarão. Tá? A não ser que eu seja, acho que nem foi Jesus, né? Vai continuar cada um tendo seu livre-arbítrio. Outra frase. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as coisas externas que não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Então, onde é que está o meu livre-arbítrio? Né? Onde é que está o meu alcance? Onde, então, procuro o bem e o mal? Isso é outra coisa que a gente fala muito, né? Onde, então, procuro o bem e o mal?
não as coisas externas incontroláveis. O bem e o mal não está lá fora, mas dentro de mim, nas escolhas que são minhas. Essa frase é do Epicteto, que é um dos outros filósofos históricos, que ele era escravo. O estoicismo é legal porque um é Marco Aurélio, é imperador, o outro é Epicteto, era escravo. Então, pega os polos todos, ou seja, as experiências são as mesmas. Né? O status não muda do jeito que a gente vai experimentar as coisas. Mas então, o bem e o mal não é um fato que é ruim, não é uma coisa que acontece que é péssima ou boa. Sou eu que estou enxergando dessa forma. É a minha lente que eu enxergo dessa forma. E não o fato em si. O fato é só o fato. Se dois de nós estivermos lá e uma pessoa vem e fala com a gente, de qualquer jeito lá, dá uma ordem, uma pode entender, beleza, vou, joia, vou lá cumprir a ordem. E eu, ou outro, pode achar que foi muito ignorante, que foi de forma intempestiva, que foi rude. E como é que ele realmente foi? Não sabemos, cada um reagiu de uma forma diferente. O bem e mal, então, não estão no fato que acontece externamente, mas na forma como a gente enxerga. Né? E aí, enfim, então, o que eu controlo? Né? Apenas o que está dentro de mim, que o Marco Aurélio falou ali. As minhas reações a esses eventos, a pedra no meio do caminho. Como eu vou reagir, isso eu controlo. A pedra não tem controle nenhum. Por que ela está ali, por que ela chegou, se ela vai sair, se não vai. Né? É dia inteiro. Se ela é boa, se ela é má, se ela é colorida. Mas como eu vou enxergar isso, como eu vou reagir, isso eu tenho controle. Então, eu tenho que primeiro aceitar que tem uma pedra ali. Segundo, como é que eu vou agir? Esse aqui é o meu livre-arbítrio, é isso que eu controlo. Então, a primeira coisa, aceitar, entender que a pedra não está no nosso controle e agir, ou reagir, né? Da forma que possamos buscar a solução, ou eu tiro a pedra, ou eu contorno a pedra, ou eu dou meia volta. Como é que vai resolver esse problema? Né? Então, são os 3 passos da primeira, a aceitação, né? E aí eu tenho que controlar as minhas emoções, né? Vai chegar no segundo passo. Né? Racionalizar, pô, essa pedra está aqui, tá? E aí? Essa pedra me deixou com raiva. Eu queria fazer uma coisa, a pedra não está deixando. Tá? Mas eu tenho que compreender que essa raiva vai me dar um impulso. Né? E como eu vou exercer esse impulso, é que é o meu livre-arbítrio. Vamos lembrar, né? Tem alguém psicólogo aqui? Né? Temos 5 emoções básicas. Né? Quem assistiu Divertidamente, da Pixar, lá, da Disney? Quem tem criança e assistiu? Ninguém, gente, vocês têm que assistir. São 5 emoções básicas que nós temos, que são alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Nojo de asco. Né? São 5 emoções básicas que estão relacionadas ao nosso cérebro antigo, a parte mais antiga. Isso aí é até falado no Calderaro, lá no Missionários da Luz, com o André Luiz. Né? Do jacaré para cima, todos os animais têm essas 5 emoções básicas. Tá? É o que nos mantém vivos, são os instintos básicos, são as reações que nos movem. Tá? Então, são de defesa. Né? O medo é o medo primário, é o medo que é da prudência. Né? Eu não vou fazer isso que eu vou me machucar, não vou botar a mão no fogo que eu vou me queimar. Né? É o nojo, embora você possa ampliar para o nojo social, não vou naquele pessoal ali não que está meio esquisito, né? Tá estranho, mas também o nojo, eu não vou comer isso aqui não que está estragado. Né? Tá esquisita a aparência, pode me fazer mal. É nesse sentido. Só que o que a gente faz com essas emoções básicas, né? A diferença. A partir da escala evolutiva, né? Por exemplo, o jacaré, o cachorro, enfim, também. Ele sente raiva, o que ele faz? Ele morde. Né? É a reação. Já nós, humanos, teoricamente, temos um filtro para isso. Embora a gente conheça algumas pessoas que mordam, né? Que são bem assim, quando estão com raiva, né? Às vezes a gente dá vontade de fazer isso, né? A gente tem um filtro que vai, né? Que aí o Calderaro explica, é o andar médio do cérebro e tem o andar superior, né? Que nos conecta à divindade e ao espiritual. Então esse filtro ele vai ressignificar essa emoção básica num sentimento, né? Condicionado. Aí
ele vai associar essas emoções a as minhas experiências pretéritas, as minhas crenças familiares, as minhas, enfim, meu passado, minha bagagem. E aí eu vou fazer uma reação. Aí vem os medos condicionados, né? Alguns medos que a gente não entende porque tem algumas crenças que nos limitam, que a gente traz de família, cultural, da sociedade, e que foi povoado na nossa mente, né? E a gente vive dentro daquilo, mas que pode ser passível de se ultrapassar. Mas a gente às vezes fica nesse circuito e gera ansiedade e às vezes até trava mesmo, né? Gera muitos medos, né? Sobretudo a ansiedade, né? Então, esse exercício, né, de identificar o que a gente sentiu, né, aceitar aquela coisa, ver como a gente reagiu a isso eu tenho controle, né? A gente vai reagir muito, né? Aí entra um pouquinho aquele conceito do André Luiz lá das nódoas mentais, né? Que são aquelas regiões do nosso corpo, nosso. Se eu estiver viajando muito, vocês me avisam, tá, gente? Eu tô não parado. É, é, nosso campo mental, né? Na mente, aquelas nódulas mentais onde a circulação de energia ela tem uma baixa resistência, ou seja, são nossos circuitos fechados, né? As nossas dificuldades que a gente tem nessa encarnação para a gente conseguir vencer. Exemplo, tem dificuldade com dinheiro, tem dificuldade com sexo, tem dificuldade com a raiva mesmo, né? A briga, a violência. Então, são áreas que às vezes eu já trago, né, no meu perispírito, na parte mais sutil dele, que a energia circula ali em circuito fechado às vezes. Então, quando eu encontro qualquer dificuldade na minha frente, eu já tendo a reagir acionando uma dessas áreas, né? Por isso que às vezes é difícil a gente sair desse nosso reflexo. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. E é esse que é o objetivo que eu quero que, né, exatamente que a gente comece a estabelecer isso. Primeira coisa, aceitar o problema. E agora a segunda coisa, como é que eu vou reagir? Tá? Vou compreender essa diversidade. Como é que eu vou compreender essa pedra? Tem outra frase também do Epicteto, que é escravo, né, que é: escolha não ser atingido e você não se sentirá atingido. Não se sinta atingido e você não terá sido atingido, né? Então, o fato daquilo me atingir, me derrubar ou não, depende de mim e não daquilo, não do fato, mais uma vez, tá? Aquilo não está no nosso controle, mas o ser derrubado está no meu controle. Então, eu não preciso cair, tá? É esse que eu tinha lá dentro. Então, o primeiro passo, aceitando, e aí notando como é que eu vou reagir, tendo consciência dessas emoções que vêm, do que me, né? Então, as emoções existem, tá, gente? Todo mundo tem raiva, todo mundo é alegre, todo mundo é triste. A questão é que a gente às vezes identifica e acha que tem que ser assim. Aí entra muito contexto familiar, esse contexto, né, da sociedade, que as pessoas ficam falando isso, repetindo: esse menino é impossível, esse menino é impossível, esse menino é impossível. O menino acha isso lindo e ele vai sempre achar que ele é impossível e reagir assim. Então, quebrar essas coisas é muito importante e é um exercício grande, né? Eu sou com raiva, eu escuto muito no consultório, né? É uma raiva que não está em mim. Eu não consigo controlar, não está em mim. Aí eu falo: não, está sim. Isso é a única coisa que está em você e não o resto, né? Então, e às vezes a sensação que às vezes está com raiva aparece mesmo. E aí a gente pode ampliar isso, né? Que claro que quando a gente está assim, a nossa galera, nossos amigos chegam junto, né? Nossos amigos obsessores, que são nossos amigos, eles chegam perto pela sintonia e acentua isso, né? A gente pode amplificar essa questão. Mas vamos ficar em nós, porque também cabe a nós cortar essa ligação, né? A nossa atitude que é capaz de cortar essa ligação. Eu falo muito com os pacientes para ficar bem claro, né? É como se fosse o rádio, né? Então, se a minha cabeça está numa rádio que toca música muito ruim, eu vou atrair pessoas que gostam de música muito ruim, né? E eles vão ficar perto de mim e eu vou estar atraindo. Então, se eu mudo para uma rádio que toca música boa, eu vou atrair pessoas que gostam de música boa. E quem gosta de música ruim, geralmente não vai querer acompanhar, vai ficar na outra rádio. Para explicar bem essa questão de sintonia, né? Algumas pessoas falam: mas eu não tenho rádio em casa. Eu já ouvi isso. Eu falei: não, não é bem isso aí. Eu já vi que não estava adiantando muito falar nisso, né? Mas é isso.
Então, compreender o segundo passo, aceitar e entender que aquilo é o que me faz crescer. É o raio dessas pedras que aparecem no caminho que vão fazer a gente subir. Nhaca isso, né? Não sei quem inventou essa lei, mas já inventaram e a gente está aí no jogo, né? Vamos em frente. E aí Sêneca falava, né? As dificuldades o faz com o corpo. E essa imagem é muito legal. Então, essas pedras no caminho, as dificuldades, são a musculação da mente. É a academia da alma. São essas dificuldades que fazem a gente ser forte. A gente está aqui para isso. Né? Se a gente está no mundo de provas e expiações, é para isso que a gente está aqui. Então não adianta pedir, Deus do céu, tira isso da minha frente. Aí Deus vai falar, velho, você pediu isso para mim. Você não está lembrado, não, mas é por isso que você está aí. Então vamos tentar mudar essa questão. Eu sei que às vezes as coisas são muito doídas, né? E todo mundo, a gente vivencia isso. Mas é para isso que a gente está aqui. E é isso que faz parte. Isso não é desejar a coisa ruim, tá? Isso fica, se a gente fala assim, solto, fica parecendo que eu quero que sofrer. Não é isso. É compreender que é isso aí. A vida é isso. Aqui não é uma propaganda de previdência privada, não é uma propaganda de margarina, né? Família perfeita, né? Gente, é só na propaganda de margarina. Ninguém está naquele bom humor no café da manhã. Não tem condição. Né? Você derruba o Nescau, a gente já xinga, já cai, o cachorro fez xixi, você pisou, escorregou. Já virou caos. Se a gente não está vigilante. E geralmente a gente não está. Né? Então a gente tem que exercitar essa vigilância, o que não é fácil. Mas é legal quando você percebe. O mais legal é isso, quando você entende, né? Que às vezes a gente fica com raiva. Aí você percebe, não, fiquei com raiva aqui. Aí, um exercício muito legal é quando a gente está, às vezes, acelerado, vê que não está legal, a gente tenta imaginar a gente saindo e olhando a cena de fora. Né? Esqueci o nome desse exercício. E aí você vai olhar você personificando aquilo que você está fazendo, a raiva, o rabugentice, o que tiver, e você vai olhar, gente, para que eu estou fazendo isso? Né? Que você vai olhar a cena de fora de todo, não precisa estar assim. Então esse exercício é muito legal. Para isso a gente tem que estar antenado em como é que a gente está reagindo às coisas, né? E volta nessa aceitação, nessa identificação, como é que eu estou reagindo, né? Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar. Se eu estiver passando tempo, vocês me falem, gente. De manhã aqui é muito menino, né? Então de manhã na escola era o caos, né? Então até que a pandemia, até que a esquema online eu não acho tão ruim não. Porque não tem que botar todo mundo para sair de casa, arrumar uniforme, vem, vai, leva, sai, acorda. Quando adolescente de manhã já vi, né? Pessoal, quando é pequenininho assim, tô vendo neném aí, é até bom, que eles acordam cedo, a gente até reclama que eles acordam cedo. E quando é adolescente, é o contrário, a gente tem que pegar uma pá, uma picareta para tirar eles da cama. Impressionante. Então, às vezes, atrasava um pouco, eu ia pro carro xingando, vamos embora, ai que saco, vocês atrasaram, não sei o quê. Pá, 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 trazendo assim 2 minutos, né? E aí eu ficava naquela pilha que estava atrasado, e os meninos ficavam estressados, e não sei o quê, pá, pá, pá. Aí, um dessa fez esse movimento. Eu estava xingando, anda, gente, vai ser o que é o raio? Sou todo mundo atrasando, já falei, põe o negócio no carro, calça o tênis no carro, o que demorou, que saco, não sei o quê. Aí eu parei, olhei e falei, gente, para que eu tô assim? Pra que... Porque acaba que chega na hora. Né? Aí, por mais de tudo que eu faço esses bravejos, vai chegar 2, 3 minutos atrasado, que é do tempo de tolerância. E sempre vai ser isso. E sempre foi assim. Né? Uma vez a menina falou, pai, por que está assim? Né? A minha mais velha falou, aí que eu comecei, por que eu estou assim? Né? E aí eu comecei a pensar, e aí eu tentei mudar. Aí não perdi as estribeiras todo dia de manhã, continuou chegando no mesmo horário, sem alteração nenhuma, e foi muito mais suave. Os meninos chegaram mais de bom humor, não teve briga. Então, não é o fato em si. Não importa chegar um pouquinho mais tarde. Dane-se isso, não é isso que importa. Mas como eu estava fazendo isso é que faz diferença. Né? Em tudo que a gente fizer, né, a gente às vezes é criado que a gente tem que chegar naquele objetivo, tem que ser daquela forma, tem que ter o sucesso, tem que... Não importa, não é isso que conta. Né? O que conta realmente é como nós estamos fazendo essas coisas. Não importa a profissão, não importa o que você faz, importa é como a gente faz. Eu gosto muito da primeira epístola, né, de Paulo aos Coríntios, capítulo 13,
né? Que é aquela ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, né? Se não tivesse a caridade, seria como a caridade como amor aí, né? Então eu gosto porque não importa, ainda que eu jogasse meu corpo às chamas, né? Se não tivesse o amor, não serviria para nada, né? Então, mesmo quando eu jogo meu corpo às chamas, não importa o ato de jogar, não é isso que vai me salvar ou me redimir, mas o como eu faço isso, né? E isso é muito importante da gente estar lembrando. E aí tem a ver com isso, entender que a dificuldade é o que faz a gente crescer. Então, como eu reajo, tá? E se eu tenho uma vida sem pedra nenhuma, sem obstáculo nenhum, eu não vou saber reagir, né? Daí a geração que está aí nos seus, entre, não sei se alguém está aí, 20, 30 anos, que tem o baixo limiar de frustração, né? É o pessoal que geralmente tem esses estudos das gerações aí, é o pessoal que qualquer coisa parte para cima, que qualquer coisa é o fim do mundo, qualquer coisa, a vida é péssima, né? Sem menosprezar o sofrimento do outro, mas se eu não cresço ouvindo não, se eu não cresço sendo tolhido em algumas partes, que sem violência, né? Mas se eu tudo que eu sempre quis eu consigo, a hora que eu ouvir um não, é o fim do mundo para mim. A hora que o meu chefe brigar comigo é assédio moral. A hora que o meu time perder, eu quero quebrar tudo, né? Esse é uma questão. Então é importante a gente saber e compreender e que os meninos saibam que nem tudo que eu quero eu posso, né? Existem limites, né? Isso aí é outro assunto gigante também, que é um campo enorme, né? Então, frisando mais uma vez, não é que tem que querer as pedras ou querer as dificuldades ou as adversidades, né? Isso é masoquismo, não é isso. Não vou buscar isso, mas é crescer quando elas aparecerem. É usar elas como trampolim, né? A ideia da musculação da alma, da mente, eu acho ótimo, né? Já que ela está aí, vamos nadar nelas. Tem até um exercício que eles falam que é a denegação voluntária. Isso é para o povo mais austero. Que como você uma vez por semana, assim, você faz um ato que é desconfortável. Eu vou explicar, para não parecer que é uma coisa meio esquisita. Por exemplo, uma vez por semana eu vou tomar um banho gelado, para quem não gosta. Para quê? Para eu lembrar de dar valor para o banho quente, né? A gente já parou para pensar, quando a gente abre a torneira da pia da cozinha, a gente reclama que vai lavar a louça, mas, gente, isso é uma coisa maravilhosa, aquela água encanada, né? O sabão que limpa fácil, não tem que arear com areia. Por que chama arear, né? Com areia, eu tinha que ir lá no Rio. Cara, é bom demais, né? E eu não agradeço isso, a gente esquece essas facilidades, esquece como a gente é abençoado nesse sentido. Quando tá frio, estamos na época de mais frio, cara, como é que é quentinho aqui dentro, né? Quando a gente sai para dentro, a gente lembra, caramba, né? Então, o Marco Aurélio, que é o imperador, ele dormia no chão. Ele se recusava a dormir na cama. Ele dormia no chão para lembrar que ele é humano, para ele não se acostumar com as facilidades. Não precisa ser tanto, mas você pode dormir uma vez no chão para valorizar o colchão. Que a gente nem lembra que é um colchão de mola, que é um colchão bom, que é um colchão da NASA, do raio que parta do astronauta, né? Então isso é interessante a gente lembrar. E isso é um exercício de gratidão, né? Esse exercício é muito importante. E Epicteto falava, né? Essa frase eu gosto. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades, né? O que fala muito nisso. Então, quando eu sou um insatisfeito, eu vou viver reclamando. Eu posso ter tudo, aí eu queria mais, eu quero mais. E na nossa sociedade de consumo, esse é o mote, né? Sempre querer que a gente esteja insatisfeito para consumir mais. Não é à toa, tá, gente, que a moda, que o padrão de beleza nossa é ser jovem e magro. Porque todo mundo engorda e fica velho. Ficar velho no sentido de envelhecer, né? Mas se eu não posso envelhecer porque não é legal, eu vou gastar os tubos e ficar sempre insatisfeito que eu vou tentar ficar mais novo. Estou falando que não tem que se cuidar, não tem problema nenhum, mas é a ideia, o todo, faz parte, né? E às vezes a gente adoece tentando emagrecer. Vamos tomar cuidado com isso. Na medicina de família e comunidade, esse conceito é diferente, tá? O tal de sobrepeso, obesidade, não é tanto assim, eu tenho que chegar em tal peso. Não. Como é que você está? Como é que é seu metabolismo? Como é que é seu perfil? Como é que é sua família?
Tudo isso entra para você ver se você está realmente acima do peso, que às vezes não está. Às vezes é o seu perfil mesmo, biológico. E você tentar ir contra isso, você vai adoecer. Uma outra do outro estoico, que é menos, né? É o Epicuro. Quem não se contenta com pouco, não se contenta com nada. Ou seja, a pessoa que não se contenta com o que tem, ele vai sempre estar buscando, buscando, buscando. Né? Isso a gente, né, na parte de Jesus, tem algumas passagens que ele fala bem disso também. Então, primeiro eu aceitei a diversidade, compreendi que ela está ali para me ajudar, e aí, dependendo da minha reação, eu posso aproveitar isso. E aí o terceiro passo é muito legal, né, que acho que é o que a gente não... A gente vai ver exemplos em casa, né, mas o mais importante é ver na gente. Né? Compreender que o problema, ele já é o problema em si, já é a pedrinha. A gente não precisa aumentar esse problema com o nosso medo, a nossa ansiedade, o nosso desespero, as nossas mágoas, as nossas culpas, as nossas angústias, as nossas crenças, as nossas coisas, tudo isso, às vezes a gente joga em cima daquele problema, e o problema que era isso aqui vira um negócio desse tamanho, não é assim? Eu preciso falar com fulano sobre isso. Ai, meu Deus, eu não posso falar, porque se eu for falar lá, ele vai achar ruim, ele vai ficar bravo comigo, nossa, como é que vai ser? Nossa, vai ser terrível. Gente, é só ir falar. Como ele vai reagir, é problema dele, não está no meu controle. Mas eu preciso falar. Quantas vezes a gente não tinha que resolver uma questão, sofreu uma semana inteira enrolando para falar com a pessoa e adiava, e adiava, e adiava, e quando falou foi super tranquilo. Né? Então, a gente, o problema é só um problema, e vamos resolver. Tem um exemplo do livro Poder do Agora, né, que fala, isso é muito legal. Se eu estou na estrada de terra, peguei a estrada de terra, atolei meu carro. Né, assim? Atolei meu carro, o que a gente faz? Né? Eu saio do carro e ai, essa chuva, que porcaria essa chuva, que saco essa estrada de terra, que ninguém arruma. A gente fica revoltado. Né? É uma porcaria essa estrada de terra. Aí começa a se culpar, né? Por que eu peguei essa estrada de terra? Devia ter dado a volta pelo asfalto, porque eu vim por aqui, eu sou isso, eu sou aquilo, não devia, eu devia ter ouvido, porque não sei o quê, eu vou atrasar, não vou chegar. Alguma dessas reações que eu tive desatolou meu carro? Nada desatolou meu carro. Só fez eu sofrer, gastar energia. E isso acontece todo dia com a gente. Quando as coisas vêm que nos contrariam, a gente fica desse tamanho, porque a gente traz as nossas dificuldades. Aqueles nossos circuitos fechados que a gente traz de outras encarnações, de outras reações, de contextos e crenças da família, do bairro, da vizinhança, da sociedade, do país. E isso vira um negócio de todo tamanho. Quando, na verdade, a vida ali só pediu desatola o carro, cara. Né? E se não der para desatolar, vai a pé. Só isso. Ou se eu estou no trânsito, né? Pô, fiquei preso num engarrafamento. Não, eu vou atrasar, que eu não podia atrasar, e agora, como é que vai ser? Nada que você fizer ali vai resolver, não vai vir um helicóptero te tirar dali. Né? Então não adianta ficar sofrendo com isso. Quando chegar lá na hora, você vê o que pode ser feito. Ou liga para alguém, avisa, e curte o momento de ficar parado no trânsito. Né? Procura ver as paisagens, botar uma música boa. Né? É bem meio poliana, assim, né? Mas é mais ou menos por aí. Né? Então, outro exemplo que eu gosto de dar, que acho que faz bem parte da vida da gente, se eu, sei lá, acordei, fiz um movimento, travei a coluna, né? Aí eu fico, nossa, eu não podia ter travado a coluna, como é que eu vou fazer? Quem vai arrumar a casa? Quem vai cuidar dos meninos? Quem vai fazer isso? Quem vai lavar? Como é que vai fazer? Eu não podia, que essa semana eu não podia, que eu tinha que fazer isso, vou ter que ficar uma semana de cama. Não, como é que vai ser? Como é que minha vida vai ficar? Quem vai arrumar a casa? Quem vai trabalhar? Quem vai cuidar do cachorro? Não sei o quê. Isso, alguma coisa desse desespero vai mudar o fato que eu tenho que ficar uma semana de cama? Não vai. Então o problema é só eu vou ficar uma semana de cama. Mas o meu desespero, as minhas ansiedades, que achava que eu tinha que dar conta de tudo, que eu sou insubstituível, que eu tenho que tomar conta, transformou o negócio numa bola desse tamanho. E aí eu sofri. Sem utilidade nenhuma. Essa ansiedade rodando. Não ajudou em nada. Às vezes só prejudica. Qual que seria uma outra reação? Travei a coluna, vou ter que ficar uma semana de cama. Avisa um serviço, avisa que não vai dar, tenta ver alguém quem pode ajudar. Quem não pode vai ficar sujo mesmo. Usa menos louça. E vou aproveitar, atualizar minhas séries do Netflix, vou ler mais, vou atualizar minhas leituras e pronto. Né? Ou seja, foi uma atitude que dá para ajudar mais. Então, aquilo que vem, o problema, e aí volta aquilo que eu falei da reação lá no começo, né? O problema não é
aquilo que acontece, mas como eu reajo. Lembra o negócio do bem e do mal, né? O bem e do mal não está na pedra. Tá? O que a gente vai fazer com essa pedra? Isso é que move. Né? Outra frase, então, do Epicteto que eu gosto. O homem não se preocupa tanto com problemas reais quanto com as ansiedades imaginadas sobre problemas reais. É exatamente, olha que ele era escravo, hein? É exatamente isso. Né? Gente, como é qualquer coisa externa, lembra do externo, né? Não está no nosso controle. A dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Então a dor não deve ao fato, mas ao que você entendeu do fato. E o que eu entendo do fato, isso eu tenho o poder de mudar. Então esse é o nosso livre-arbítrio. Isso é que é a nossa escolha. Lembra aquela do se eu não quiser ser atingido, eu não vou me sentir. Se eu não me sentir atingido, eu não vou ser atingido. Né? É isso. Né? Porque quando a gente consegue transformar, né, quando a gente consegue fazer assim, a vida fica leve. Os problemas ficam mais leves. E como a gente vai ter problema mesmo na vida, no planeta de provas e expiações, não vai ter jeito, é o que Jesus queria falar, né? Aquele que está cansado e fatigado e sobrecarregado, né? É, 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 vem a mim, né? Que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Tem o fardo, tem o jugo, tá? Mas é suave. Então, Jesus, em momento algum, fala: vem que eu resolvo. Joga em mim que eu resolvo para vocês. Não, eu alivio. Comigo fica mais leve, porque o problema é seu, você tem que resolver. Né? O problema é uma oportunidade para a gente crescer. O problema é na musculação da nossa mente. Essa palavra eu gosto muito. Vamos exercitar. Né? Então, é conseguir enxergar essas coisas na prática. Né? É lindo ler, ver as histórias, é importante, nos inspira. Mas eu tenho que fazer esse pulo para a prática. Porque é isso que a gente está vivendo. É isso que a gente está vivendo hoje, a transformação, tudo. Né? Claro que não vai ser assim, né? Precisa mudar muitas gerações ainda para a gente poder ir povoando a Terra com a galera num padrão vibratório mais legal, mais assim, né? Um pouquinho para cima. E vamos ver se a gente acompanha, né? E aí temos que exercitar. Então é na prática, é agora. Não é daqui a pouco, quando eu aposentar, ou quando eu fizer isso, ou quando eu for aquilo, quando eu casar, quando eu mudar de lugar, quando eu mudar de emprego. Agora. Ah, meu emprego é uma porcaria. Você está vendo ele uma porcaria. O que a gente faz com isso? Ele está te dando dinheiro, ele te sustenta. Né? Tem uma frase, eu não lembro de quem, acho que foi do Karnal, né? Leandro Carnal, né? Eu não entendo porque as pessoas têm tanta raiva do patrão, ele que paga o salário deles. Né? Independente, né? Não estou entrando no aspecto realmente de ter alguma exploração, alguma coisa assim. Estou falando, velho, se está ruim, sai, né? Claro que não é tão simples, mas se está lá, vamos fazer com que seja bom. Vamos fazer. Aqui eu trabalho na prefeitura, né? Então eu acabo atendendo um monte de gente, atendo gente da gestão, eu escuto todas as partes, né? Atendo as mulheres, um tempo depois elas mandam os maridos, geralmente as mulheres que marcam para os maridos, tá? De modo geral é assim. E às vezes elas mandam uma mensagem antes explicando, porque ele não vai falar, não, mas é isso, 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 né? Então eu fico sabendo sempre todos os lados. Isso aí, atendo também a parte da gestão, diretor, coordenador, chefia, e atendo os empregados, né? E é divertido ouvir as duas partes, né? Porque todo mundo reclama de tudo. Está sempre tudo ruim, né? E o objetivo, gente, é mudar essa lente, entendeu? Porque não vai mudar, as pessoas não vão mudar porque a gente quer. E é legal de ver a resposta das pessoas quando elas realmente conseguem mudar, né? Quando consegue chegar no serviço e não ver mais só aquelas coisas ruins, ver o que pode ser bom. E esse exercício é legal. E a gente muda a lente com que a gente enxerga a vida, literalmente, né? E isso, né, Emmanuel fala muito, né, tanto no Consolador quanto lá no Pensamento e Vida. Né? É aqui dentro.
O que está lá fora, está lá fora. Aqui dentro que é que a gente pode mudar, né? E aí, então, o espiritismo, né, eu vejo muito, e as religiões como um todo, né, que acho que foi no passado o que, vamos dizer assim, deu ruim, né, o cristianismo, que acabou enveredando por outros lados, é que eles não são, né, o espiritismo não é uma finalidade. Eu não tenho que acreditar nisso tudo para ser espírita, para andar com uma bandeirinha falando um crachá, eu sou espírita, né? E essa atividade, como qualquer religião, ela tem que ser um meio, né? Aquilo que eu lembro da forma, não é o que, é como, né? Elas têm que ser um meio, através desse meio, eu torno a minha vida mais leve. Eu compreendo que ela pode ser mais leve, independente do que aconteça. Aí que Jesus fala, crê de mim que 10 mil, né? Acho que isso está até no Velho Testamento. 10 mil cairão ao teu lado, 10 mil do outro lado, você vai estar em pé, né? Ou construir a casa na rocha, né? E não na areia. Essa é a fortaleza, né? Compreender que exercitando esse meio, não a finalidade, não basta crer, não basta levantar carteirinha, não basta ser batizado, crismado, o que for, eu tenho que exercitar. É o meio que vai me fazer uma pessoa melhor, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em domar as suas más inclinações. Lá no capítulo 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Decorei outro dia isso, tá, gente? Sou péssimo com referência. Então, é o esforço que conta. Jesus é bacana demais. A gente é que se cobra demais, né? De Deus não castiga ninguém. Jesus não condena, ninguém condenou ninguém, gente. Nós é que nos condenamos, né? A passagem da mulher adúltera, ela é muito clara, né? Relembrando, né? Todo mundo conhece, né? Tá lá, a mulher vai ser apedrejada porque foi pega em adultério. Todo mundo já com as pedrinhas na mão. Aí chega Jesus, Jesus, assim, ó, a mulher foi pegar em adultério, ela tem que ser apedrejada pela lei. O que você fala disso? Jesus estava desenhando a terra, né? Já como estava lá desenhando, fico doido para saber o que ele estava desenhando. Aí ele falou, tudo bem, aquele que tiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Aí um olhou para o outro, um olhou para o outro, aí foram saindo, e aí ficou só Jesus e a mulher na praça. E ele vira para a mulher, a parte mais importante agora, né? Ué, mulher, ninguém te condenou? Ela fala, então. Ele fala, então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vai, não peca mais não, senão você vai ter ser apedrejado de novo e às vezes eu não vou estar aqui, né? Mas assim, Deus não condena. Jesus não condenou ninguém. Nem a mulher pega em adultério flagrante. Ninguém pode te condenar. Só você sabe o que você estava sentindo. Mas não erra mais não. Procura acertar. Mas se errar, se perdoa, porque eu já te perdoei. Vá, não peques mais. Mas vamos em frente. Né? Então, a imagem que eu vejo de Deus, né, é que ele está jorrando o amor. Né? O amor dele jorra, ele preenche todo o universo, ele jorra para todo lado. Né? Ele não tem que pedir, ai Deus, me dá amor. Ele já está dando. A gente é que tem que virar para ele e esticar a mão. Né? Pedir, obtereis, bater e abrir se eu vos dar. Eu tenho que fazer o movimento. Naquela reação lá, eu tenho que aceitar a situação e aí eu reajo como? Tem que correr atrás. Né? Mas é sabendo que somos amparados pelo amor de Deus. Então pode ser mais leve. Toda essa questão, plano de prova e regeneração, a gente tem que provar, a gente tem que pagar. Né? Isso é a gente que criou. Né? A gente que sentou na mesa lá, não, vamos, manda para mim aqui que eu preciso trabalhar isso aqui. Só que quando a gente está aqui, a gente não lembra. Que é difícil mesmo. Né? Mas vamos lembrar, não adianta terceirizar, né, o meu problema. Né? Eu brinco muito, né? A gente fala por questão cultural, né? Mas se Deus quiser, isso vai melhorar. Mas Deus quer, gente. Deus quer que fique tudo bem. Deus quer que melhore. Deus sempre quer. Deus é amor. Né? A gente tem que querer também. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E isso é o mais legal. Né? Mas essa imagem que Deus já perdoou, Deus está de braço aberto esperando. Ai, Deus, você não me escuta, porque eu estou aqui gritando, eu estou aqui de braço aberto. Você tem que tomar atitude. Nós temos que tomar atitude. Né? Para que fique mais leve. E com ele fica mais leve.
Então não adianta a gente ficar falando o que deve ser feito. Isso tinha que ser assim, isso tinha que ser assado. Não tem que fazer. Se não está ao seu alcance, não está ao seu alcance. O que está ao seu alcance a gente faz. E tem que fazer para ficar leve, tá? Não é para parecer que está sendo bonzinho tudo isso, né? Aquelas coisas às vezes tem que aparecer. Aí entra um monte de outras coisas. Mas é para a gente, é interno. Tem que ficar leve. A palavra é leveza, né? Mais uma do Marco Aurélio. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser. Seja. Né? A gente fica discutindo, como é que devia ser, seja. Né? Tinha que ser assim, tinha que ser assim. Seja o que você acha, então. Vamos exercitar isso. Né? Não é fácil, porque temos todas as nossas que circuitos mentais, as nodas mentais que circulam, que nos levam sempre para esse canto. Sobretudo da culpa, né? Nossa sociedade é basicamente culpa, né? A sociedade judaico-cristã ocidental é baseada na culpa. Isso a gente tem que saber se libertar. Principalmente as mães, né? Mãe, como diria minha esposa, mãe não pode ver culpa do outro lado da rua que pega para ela. Né, gente? Vamos se perdoar. Né? Todos nós erramos, né? Ninguém acerta. Essa ideia de ter que sempre acertar foi uma criação muito cruel, inclusive, na sociedade, que a gente não acerta sempre. Né? A gente não dá conta. Né? Eu tenho muitas mães de primeira viagem, no começo, tudo desesperado, não dá conta, tem que arrumar casa, tem que fazer isso, eu não falo, você não dá conta. Né? Você tem que fazer do seu jeito, que você sabe. E por quê? Porque sempre vem as comparações. Ela tinha que fazer igual a mãe dela fez. Ela tinha que fazer igual a vizinha faz, igual a irmã fez. Não, ela tem que fazer igual ela sabe fazer. É o máximo, é o que ela vai fazer. E nem todo dia vai ser bom. Tem dia que vai ser horrível. Né? Às vezes vai ser uma porcaria mesmo. Mas passou. Amanhã é outro dia e eu vou tentar fazer de novo. Bem feito, do jeito que eu sei fazer. Né? Então, essa comparação é muito cruel, comparar com o que os outros fazem, porque são pessoas diferentes. Né? As regras que eu tenho na minha casa são para minha casa. Não adianta eu querer falar, faz assim, fulano. Eu posso falar assim, aqui em casa a gente faz assim. Será que vai servir para você? Mas não, a gente fala, faz assim, que é assim que você tem que fazer. Você está fazendo isso, está tudo errado. Não tá, não sei como é que é na casa dele. Né? Na casa deles vão exercitar. Como é que vai elaborar como é que deve ser feito. Mas, acima de tudo, não comparar. Né? Sobretudo que nós somos pais, né? Quem é pai, muito cuidado, porque comparar os filhos, não, eles sentem. Então, a gente tem que exercitar. Mas se um dia comparou, passou, foi o que a gente aprendeu, é isso aí que eu soube fazer. Mas, vamos em frente. Tá? É isso que é o mais importante. O que está lá para trás já passou. Não adianta eu ficar remoendo. Né? São as ilusões, né? Aquela coisa do... Acho que lá nem se eu falei do agora, né? Não adianta eu ficar, eu devia ter falado isso, eu não podia ter dito isso, eu não podia ter feito assim, eu devia ter feito de outra forma. Não sei, porque eu não fiz de outra forma. Eu já falei o que não devia ter falado, já falei. Então não adianta ficar pensando se eu não devia ter falado. É perda de tempo, é igual o carro atolado, eu estou reclamando da chuva. Né? Ou eu vou lá e peço perdão, desculpa para a pessoa, ou eu aqui dentro eu falo, eu falei, não devia ter falado isso não, então aí vai, não peques mais. Não vou tentar não repetir. E é isso. Reconhece o verdadeiro espírito pela transformação moral e pelos esforços que empreende em domar as suas más tendências. Eu tenho que tentar, gente. É o esforço, não é conseguir. Tá? Hora nenhuma falou que eu tenho que conseguir. É o esforço. Lembra que vem da forma como eu faço, não o que eu estou fazendo. Lógico que não sei maltratar ninguém, né? Mas não é o que, é o como que vai falar. Né? Epicteto ainda falava assim, né? Primeiro diga a si mesmo o que você seria. Então, faça o que você tem que fazer. Eu queria tanto ter paz. Então tem paz, ué. Por quê? A paz ela vem de dentro. Não é um lugar que me dá paz. É quando eu conecto comigo que eu consigo essa paz. O reino dos céus está dentro de vós. Aí, né? Já acabei só para dar uma fechada. Que eu gosto muito, né? Que acho que vem tudo, né?
aquela máxima do, né, olhar os lírios do campo, que não tecem, não criam, né, olhar os lírios do campo, né, e nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu como eles. E aí no final ele fala assim, né, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Notar, né, que a gente, como é que a gente entende isso? Entendi, às vezes, numa razão, é só vou acreditar em Deus, eu vou na igreja, então tudo mais eu vou ter. Né? Assim, a gente cobra Deus, Deus, já fiz, estou fazendo tudo, não estou recebendo. Mas não é, é um verbo ativo. É buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. Mas só que em outro momento, Jesus fala também, o reino dos céus está dentro de vós. Então não é fora que eu vou buscar, é a busca interna. É aqui dentro que eu vou trabalhar isso. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, toda a sua justiça e tudo mais será acrescentado. E aí as coisas vão acontecer. Se eu estou me buscando, né? Eu estou tentando, eu estou no esforço. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Então é hoje que conta. Busca o reino dos céus, vamos buscar aqui dentro. E tudo, todo o resto. Né? Não preocupa com o que vem amanhã, porque amanhã não existe. Tá? Não existe, é ilusão. Quando eu casar, eu vou fazer isso, isso, isso. Aí quando eu tiver a casa nova, eu vou fazer assim, essa. Não vai, porque eu não sei se eu chego lá, é ilusão. Pode, não quer dizer que eu não possa programar. Né? Claro que eu posso programar. Mas se eu vou ter ou não, é outro esquema. Então o que está para frente não existe. E o que ficou para trás também não existe. Já passou. Mas existiu. E existiu. Não existe. Só existe aqui. Eu que fico lembrando, eu que fico rememorando, eu que fico revivendo, eu que fico ressentindo. Tá, mais 10 minutinhos, tranquilo. Eu que fico ressentindo. Tá? Então, alguma coisa que me foi falado, o fulano me falou aquilo, não esqueci. Tem gente que lembra, gente, acontece coisas que marcaram a nossa vida quando a gente era criança, e a gente não perde a cabeça. E às vezes a gente lembra daquele fato e sofre de novo, como se estivesse recebendo de novo a fala, a ofensa, ou a agressão que for. Só que já não existe, é só na nossa cabeça. Então, essas ilusões do passado e essas ilusões do futuro que deixam a gente angustiado, com medo, e não deixam a gente agir. Um exercício muito legal, prático, é procurar viver o hoje, o agora, que é a única realidade, isso aí da filosofia oriental, e essa passagem de Jesus que eu falei, é a única realidade que existe. É hoje. Né? O que eu costumo muito falar, qual que é o prazer, o que te relaxa? As pessoas falam, dançar, andar de bicicleta, fazer exercício, estudar, ler, meditar, fazer yoga, ir na igreja. Cada um tem seu jeito. Mas eu pergunto, qual que é a sensação? Ou viajar, qual que é a sensação? Todos, 100%, em alguma hora chega, ficar feliz, ficar livre, ficar mais leve, tá, eu vou, o que que é? É não pensar em nada. É como se não tivesse problemas. Acaba sempre caindo nisso. Porque realmente não existem os problemas desse jeito. Os problemas são aqui, como a gente reage. Né? Então, quando eu estou fazendo algo que eu gosto, e essas coisas me conectam com agora. Na hora que eu estou fazendo aquilo, são as coisas que eu gosto de fazer são as coisas que me trazem para o presente, para o agora. Seja costurar, seja bordar, seja fazer trabalho manual, seja rezar, enfim. E eu fico aqui no agora. E aí, quando eu estou no agora, eu estou na realidade, eu não estou na ilusão de nenhum pensamento. Então, eu conecto com a minha essência, que é o Deus dentro da gente. É aquela nossa sementinha divina que está aqui dentro. Vós sois deuses. E aí a sensação é sempre boa. Né? Sempre boa. E aí, qual que é o pulo do gato? Compreender que não é a ação que me faz isso. Essa sensação boa sou eu. É Deus em mim. Sou eu. Eu estou refletindo Deus. E nós somos o pior bandido. Tem isso dentro dele. Ele só não está conectado. Entendeu? E a gente, às vezes, quando está com raiva, eu não estou conectado. Mas se eu consigo conectar, peraí.
eu vou sentir essa paz. Às vezes, quando a gente faz aquela oração, mas a gente sente aquela elevo. Isso quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito, costuma sentir isso. Então, o pulo do gato é esse. Não é o que eu faço, sou eu. Então, se isso sou eu, essa sensação de leveza, tranquilidade, eu posso sentir isso em qualquer outro momento. Esse é o exercício maior para a gente fazer. E tem várias hoje técnicas, né? Vocês procuram no YouTube, aí vocês acham um monte, né, de como procurar viver o agora, né? Tem umas técnicas que chamam mindfulness, né? Meditação da atenção plena, está sendo estudado em tudo quanto é faculdade, para eu desautomatizar o que eu faço automático. Eu consegui. O que eu estou fazendo agora? Porque quando a gente está conseguindo focar no agora, quando vem o problema, eu olho o problema, eu não jogo todo aquele meu passado, todas aquelas minhas angústias, todos aqueles meus em cima dele. E aí, como é que eu resolvo esse problema? Resolve. E se não tiver jeito de resolver, não resolve. E está tudo certo. Vamos passar para frente. Né? Acho que então, eu vou ficando por aqui, aí eu fico aberto aí para qualquer dúvida, qualquer quiser esticar a prosa de algum assunto, alguma das coisas. Mas a mensagem é basicamente essa, né? É trazer para nós mesmo, né? Termos práticos, né? O que eu posso fazer nesse meio, nessa vida que a gente leva, né? Para ficar leve, né? E está em nós a solução. Eu não preciso terceirizar para ninguém. Está em nós e é possível e dá para ficar leve, né? Por pior que esteja a situação, a gente vai passar. Né? Quando a gente está no meio do furacão, no olho, parece que é para sempre. Né? Quando a gente está com um menino pequeno, parece que sempre, nunca vai acabar essas fraldas, nunca vai acabar esses banhos, acordar de madrugada, mas vai. Vai vir outro problema depois, mas passa. Né? Então, lembrar isso. Né? E a gente não está sozinho. Deus está jorrando amor para todo lado. A gente tem que esticar a mão. Vem cá. Né? Quando André Luiz descia lá nas Furnas, né, ele queria ajudar todo mundo e eu falava, a maioria ele não está querendo, não. Ele ficou até assustado. Não, como não? E realmente eles não queriam, estavam só gritando. Porque quando a pessoa quer, ela faz o movimento. Então a gente tem que fazer esse movimento para Deus e não querer que ele venha até nós. Né? Lembrar do filho pródigo, né? Não sei, meio da cabeça agora aqui, né? A parábola do filho pródigo, quando ele, né, ele sai, vai para o mundo, pede a parte dele para o pai, mas aí quando ele está voltando, a cena que eu mais acho legal, né, todo estropiado, levou ferro, quando ele vem lá de longe, o pai vê ele lá longe, o pai corre até ele e pega ele nos colos e acolhe ele de novo. Ele não recrimina, ele não aponta no dedo, ele só pega ele de volta e fala: vem cá, meu filho. Pai, eu não sou digno da tua misericórdia. Não, você é meu filho e você volta para casa. Vamos que hoje vai ter churrasco. Vamos matar o bezerro, tudo mais. Então, Deus vem até nós. A gente que não escuta. Então, se a gente chamar, na verdade, se a gente fizer um movimento de voltar para ele, ele já está aqui. Né? E em todos os lugares. Então, vamos ter essa certeza em cada momento da nossa vida. Ok?